Olá, seja muito bem-vindo a essa aula exclusiva, que é a primeira avaliação que você vai fazer com uma aluna gestante que te procurar. Eu sou a Cláudia, vocês podem me chamar de Claudinha. Sou profissional de educação física, assim como a maioria de vocês, e sou apaixonada por esse tema. Eu estudo e falo sobre exercício na gravidez desde 2009 e hoje eu estou aqui para te trazer um conteúdo que vai realmente mudar a forma como você atende essas mulheres, atende uma população especial. E eu sei que por você estar aqui, você tem interesse em estudar sobre esse público, você quer estudar sobre algo que não foi dito talvez para você na faculdade, você quer aprofundar, você quer crescer profissionalmente atendendo um público que é especial e que vai valorizar o seu trabalho. Vou mudar de tela para nós começarmos aqui essa aula. Então eu coloquei o nome dessa aula como a primeira avaliação da gestante. Vamos supor que você recebeu uma mulher na academia, no espaço onde você trabalha, e aí eu digo que pode ser em qualquer lugar. Pode ser no crossfit, na musculação, em aulas de danças, em esportes coletivos. Apareceu uma gestante e você precisa começar a atender essa mulher. Ela quer continuar ou ela quer começar o exercício físico. Mas antes de te passar esses detalhes, eu queria te explicar um pouquinho por que eu estou aqui hoje, quem sou eu, né? Eu sou profissional de educação física, como eu disse. Quando eu me formei, eu não tinha pretensão em trabalhar com esse público especial. Eu já me formei, fui direto trabalhar em escola, mas eu tive uma oportunidade, como eu disse, em 2009, de uma médica que me chamou para fazer um curso para casais grávidos. Era para a gente explicar para os casais os benefícios do exercício durante a gravidez, durante o trabalho de parto e o pós-parto. Foi ali que tudo começou a minha jornada. E lá naquela época eu peguei o meu sobrenome e criei a empresa Heringer Fitness. E aí eu comecei a atender gestantes, não tinha ainda a ideia de tudo que eu poderia fazer dentro dessa área. E o tempo foi passando, eu fui atendendo gestantes, depois eu fui atender mães no pós-parto, quando as minhas alunas ganharam neném, e registrei a marca. Com o tempo, eu vi que outros profissionais de educação física me procuravam para atender gestantes, e eu precisava de outros colegas para atender minhas alunas quando eu estava fora, quando eu estava viajando, ou quando eu tinha licença maternidade. E eu comecei a transmitir o conhecimento que eu tenho para outros profissionais, e foi aí que eu criei também o curso PGPP, que é o Personal Gravidez e Pós-Parto. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho construído, porque eu sei que está fazendo diferença na vida não só das gestantes, mas na vida de colegas profissionais de educação física que, assim como eu, gostam da profissão, gostam de trabalhar com saúde, com o corpo, com exercício, tá? Voltando para a nossa aluna, hoje nós temos 3 formas de anamnese que são vindas de fora, né, do Colégio Canadense de Fisiologia do Exercício. E esses 3 documentos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são traduzidos para o português, eles são validados, e o primeiro deles, lá em cima aqui, é o PARMED-X. Essa tradução do PARMED é de 2017, então nós usamos esse documento durante muitos anos. É um documento médico que também serve para o profissional de educação física, que orienta a gestante, um documento bem completo, se não me engano, ele tem 4 páginas, tem um descritivo sobre exercício na gestação, e logo agora, em 2022 para 2023, 2023 para 2024, eles elaboraram 2 novos documentos. Na minha forma de entender, é uma atualização do PARMED, porque o PARMED ele foi ficando desatualizado em algumas questões ali internas de divulgação de conteúdo, de novos achados nas evidências, e algumas coisinhas foram ficando desatualizadas, não sei por que não atualizaram, mas criaram esses 2 outros documentos. E aí eu entendo que eles separaram aqui, foi uma coisa bem importante que eles fizeram, tá? Esse grupo de pesquisadores, e eles criaram um questionário Seja Ativa na Gravidez, que é o que a gente vai dar ênfase nessa aula hoje. Os outros 2 documentos, eles são mais explicados em outros momentos, em outras aulas que eu ministro, tá? E esse questionário Seja Ativa é um documento específico para gestante. É um passo que a gestante pode dar rumo à liberdade dela em manter os exercícios ou começar com mais segurança, sem precisar depender de uma consulta, de um atendimento específico. É algo que ajuda essa mulher a ser ativa com responsabilidade. E depois também eles fizeram esse formulário de consulta do profissional de saúde para atividade física no pré-natal, que é caso nesse questionário Seja Ativa aconteça alguma
das coisas que a gente já vai ver agora na aula, essa mulher procure um profissional. Então, nós temos essas 3 anamneses, avaliações específicas para gestação. É diferente do que a gente está acostumado das avaliações de academia para mulheres que não estão grávidas. Não há necessidade de medidas antropométricas, percentual de gordura. Nós temos que pensar aqui na saúde da mãe e principalmente na saúde da gestação. É começar a entender agora 2 corpos que a gente vai atender. É entender a fisiologia da mulher, a fisiologia da gestação, fisiologia do parto, do nascimento, e aí a gente vai conseguir orientar essas mulheres com segurança. Antes mesmo de ter acesso a esses documentos, quando eu comecei a atender gestantes, eu criei um formulário de anamnese para as minhas alunas. E aí eu usei o Google Form. Antes era em papel, tá, gente? Quando eu comecei, eu fazia esses documentos todos no papel, imprimia bonitinho, colorido, levava na pastinha para os atendimentos com as gestantes, a gente preenchia tudo à mão. E aí veio um boom muito rápido, né, na vida de todo mundo, principalmente pós-pandemia, onde tudo agora é digitalizado, a gente tem muito mais acesso, muito mais rapidez com as coisas. Isso é um ponto bem positivo. Então, eu peguei essa anamnese, fiz um Google Form, envio para as pessoas. Então, já fica uma dica para você aqui. Se você ainda não tem um e-mail do Gmail, crie seu e-mail e você vai ter muitas ferramentas ali que você vai poder usar como profissional para avaliar, para atender, para prescrever, para cuidar das suas alunas, tá? Vou trazer então para nós agora o documento. Peraí. Vocês estão vendo o documento na tela cheia aqui, certo? Deixa eu rodar para baixo. Não dá para ver o... Foi. Ó, questionário seja ativa na gravidez. Vou passar esse documento todinho com vocês aqui na íntegra, tá? Vai ser rapidinho. Primeiro, nome do paciente, nome da mulher, né? Ou pai ou mãe responsável legal, se aplicável. E aí ele fala, por favor, imprima. A gente pode imprimir esse documento, levar para as nossas consultas, caso a gente vá atender essas mulheres presencialmente, mas eu também já criei um Google Form desse documento para as mulheres que eu atendo de forma online. E aqui, mãe ou pai, gente responsável, porque a gente tem que entender que existem gestações de menores de idade, de meninas. E a gente já sabe também que essa seria uma gestação de alto risco por inúmeros fatores, mas a gente tem que ter o contato de quem a gente vai ligar em alguma situação de urgência. Coloca a data do início do atendimento, data provável do parto, a idade das semanas dessa mulher ali e qual a idade da mulher atualmente. Esse documento ele vai trazendo para nós aqui, olha, uma descrição. É tudo muito fácil. Atividade física durante a gravidez traz inúmeros benefícios. Deixa eu ir passando o mouse para vocês verem onde eu estou aqui, ó. Dá para ver isso. Atividade física durante a gravidez traz inúmeros benefícios à saúde, geralmente não traz riscos para você e para o seu bebê. Olha como é um documento voltado para a mãe, é para a linguagem da mulher, é para ela entender, tá falando comigo, para mim e para o meu bebê. Porém, para algumas condições, atividade física não é recomendada. Esse questionário te ajuda a decidir se deve falar com o seu profissional responsável pelo pré-natal. Por exemplo, médico, o obstetra, o enfermeiro, obstétrico, antes de começar ou continuar sendo ativa fisicamente. Isso porque em alguns sistemas, né, como no SUS, a maioria das gestantes começa o pré-natal com os enfermeiros obstétricos e em alguns momentos passa com os médicos, outras pessoas vão só com os médicos. Então, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no pré-natal, nas consultas mensais de acompanhamento de exames, de ultrassom. Então, esses profissionais, eles podem sim ajudar essas mulheres nessas tomadas de decisão. E aí, nesse quadro azul aqui, ó, por favor, responda com atenção sim ou não para cada questão. Se a sua saúde mudar no decorrer da gravidez, responda novamente. Então, esse primeiro quadro, gente, essa página 1, é exatamente sobre questões de saúde da gestação e da mãe que a gente tem que ter cuidados na hora de iniciar os exercícios. Vou passar uma por uma com vocês. Doença respiratória cardiovascular leve, moderada ou severa, por exemplo, bronquite. Aí a mulher tem que responder aqui sim ou não, tá? Para todas essas perguntas. Tem epilepsia não controlada? Ela vai responder sim ou não, porque pode ser que ela tenha epilepsia, ela já sabia da condição, ela preparou para engravidar, já está tomando a medicação, já está tudo ajustado, então está tudo controlado. Então, em caso
dela descobrir uma gestação não está controlado, aí ela vai marcar se tem uma epilepsia não controlada, sim, e aí isso vai ser um sinal de alerta para a gente. Diabetes tipo 1 não controlada, então não está com a insulina controlada, ou a taxa de açúcar está fora do valor normal, fez um último exame e não está legal, vai marcar sim ou não. Doença da tireoide não controlada ou sua função da tireoide fora dos valores normais. Eu, quando fui tentar engravidar da Esther, minha primeira filha, eu fui fazer os exames, né, de pré-natal, de pré-concepção, e aí veio com tireoide alterada. Eu descobri um hipotireoidismo, e na época eu chegava do trabalho, atendia muitas gestantes, eu chegava exausta, deitava no sofá e estava morta, achava que era só o trabalho, e aí que a gente foi descobrir que já era essa doença da tireoide. Tireoide é uma glândula especificamente importante para a regulação do nosso metabolismo, e esses hormônios alterados, eles vão sim ser prejudiciais para o sucesso da gestação, caso não estejam controlados, caso a tireoide não esteja na dose certa. Então, sim, mais um motivo para a gente ficar de olho aí nas gestantes. Transtorno alimentar ou desnutrição, marca sim ou não. Se ela está grávida de gêmeos com 28 semanas ou mais, ou trigêmeos ou mais bebês. Aqui vocês estão percebendo que é uma pergunta já lá do quase final da gestação, porque quando você estuda, né, sobre gestação, você vai entender que a gestação é dividida por trimestres gestacionais, por semanas gestacionais, e que 28 semanas já é o início do terceiro trimestre. Então, se você começou a atender uma gestante que ela acabou de descobrir a gravidez, essa pergunta aqui não tem nem resposta, porque ela nem descobriu se são gêmeos ainda, e muito menos ela está nessa idade gestacional, tá? Número de glóbulos vermelhos, está com anemia, tem sensação intensa de cansaço, tontura. Muitas pessoas acham que é normal a grávida ficar cansada. Sim, tem alguns sintomas que são pontuais no início do primeiro trimestre, como cansaço, sonolência, porque é alteração, a flutuação hormonal realmente que acontece, mas quando é algo muito intenso, esse cansaço intenso, uma tontura, a gente pode desconfiar aí de uma anemia, essa mulher precisaria investigar junto com o médico para que ela fizesse, né, a reposição e ficasse melhor, mais disposta para os exercícios, tá? Pressão sanguínea alta, tem pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional ou hipertensão crônica não controlada? Provavelmente, quando você começar a atender uma gestante de primeira viagem, ela nunca ficou grávida, ela não vai nem saber o que é isso aqui. Então, é você que tem que saber. O que é pré-eclâmpsia? Tá, não fez o exame de rastreio ainda, então não preciso nem perguntar. Posso perguntar para ela: você teve outra gestação? Ah, teve alguma complicação na outra gestação? Ah, tá, eu tive pré-eclâmpsia. Aí você já liga um sinal de alerta. Ou não, é primeiro filho. Você tem hipertensão? Não, nunca tive hipertensão e a pressão é boa. Então, para cada situação aqui, ó, a gente vai começar a entender. É o primeiro filho, é o segundo, é o terceiro? Qual foi a história dessa mulher? Então, a gente vai acompanhando cada um desses casos, conhecendo, porque provavelmente ela não vai saber nem do que se trata. Tem algum bebê que está crescendo pouco aí dentro? Tem restrição de crescimento intrauterino? Também é um momento aqui que a gente só vai descobrir isso metade da gestação para frente, num exame bem específico, que aí o médico vai ver a curva de crescimento do neném, mais da metade do segundo para o terceiro trimestre. Então, tá no início da gestação, essa pergunta ela não vai saber responder e você também não, tá? Algum sangramento de causa desconhecida, ou bolsa amniótica rompida, ou trabalho de parto antes de 37. Então, aqui eu preciso saber se está acontecendo alguma coisa com ela, provavelmente também que já no final da gestação. Alguma placenta que cobre parcial ou completamente o colo do útero, placenta prévia, outro diagnóstico também que vem ali depois de 28 semanas. Colo curto, colo fraco, a gente vai ter esse diagnóstico ali no morfológico de primeiro trimestre, 12, 14 semanas, 20 semanas, depende de onde essa mulher está fazendo o pré-natal, em que ponto ali no tempo ela está fazendo esse rastreio. Um ponto ou fita para reforçar o colo do útero, se ela está com cerclagem ou não. Então, essas primeiras perguntas que são dessa gestação atual, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, nesta gravidez, tá? Esse documento ele pode te ajudar em qualquer momento da gestação. Pode ser que você vá começar a atender uma gestante no segundo trimestre, ou vai começar a atender uma gestante no terceiro trimestre. E aí as respostas elas vêm vindo, porque todas essas listinhas aqui, ó, lá do A a M,
são doenças e condições de saúde da gestante ou da gestação que podem acontecer, tá? E aí vamos lá, para a gravidez anterior. Deixa eu subir o documento aqui. 2 aqui, ó, para a gravidez anterior. Você teve aborto de repetição? Perdeu o neném antes de 20 semanas de gestação uma ou mais vezes? Aí aqui ela vai dizer sim ou não, a gente já tem um alerta também para uma condição que poderia ser uma insuficiência istmo-cervical, com colo curto, e aí a gente vai também já saber o que fazer em relação aos treinos. Teve parto prematuro antes de 37 semanas, a gente já vai conhecendo também sobre o que pode acontecer na gestação. Olha como é tudo muito interligado. Tem situações aqui que a gente tem que conhecer que é um grande privilégio a gente saber disso para informar as mulheres. E o 3, você tem alguma outra condição de saúde que possa afetar sua capacidade de ser fisicamente ativa? Qual a condição? Especifique. Aí ela pode te dizer qualquer trauma, acidente, alguma lesão, alguma dor crônica que ela tem, que pode sim atrapalhar, ela pode te contar de falta de sono ou que é obesidade, qualquer coisa que ela possa colocar aqui vai te ajudar nessa melhor orientação. E o número 4, existe alguma outra razão que te faça se preocupar com a atividade física na gestação? Ela pode falar, eu ouvi que não posso fazer no primeiro trimestre, ou eu ouvi que eu não posso fazer tal modalidade que eu gosto. Então, você pode ouvir tudo que ela tem aqui, quais as preocupações, as razões, ela pode ter um histórico de saúde que pode estar preocupando, você vai pegar isso aqui para conversar com ela, tá? Então, vamos para a página 2 agora para descrever o nível de atividade. Então, a página 1 foi só para falar da gestação. Vocês perceberam quantos pontos importantes a gente tem que conhecer para cuidar dessas mulheres? Então, vamos lá, descrevendo o nível de atividade física. Durante a semana comum, quais tipos de atividade você participa? Natação, caminhada, musculação, yoga, pedir para ela descrever. Aí, segunda, quarta e sexta eu corro, terça e quinta eu faço pilates, ou não faço nada, nunca fiz, não gosto. Aí ela vai descer aqui a palavra, o verbo, para você entender realmente como está a vida dela. O nível de atividade física vai fazer diferença de como você vai começar e progredir com esses treinos, tá? E aí, durante a mesma semana, por favor, descreva em média com que frequência e por quanto tempo você pratica atividade de intensidade leve, moderada ou vigorosa. Veja as definições de intensidade na tabela abaixo. Gente, isso aqui é ouro. Porque a gente vê muitas pessoas proibindo exercícios para gestantes, só que são pessoas que desconhecem sobre exercício físico, desconhecem que existem intensidades diferentes, tipos de exercícios diferentes. Então, aqui é a hora que a mulher entende o que ela faz, porque até então ela pode nunca ter preenchido um formulário desse, pode nunca ter sido explicada que existe algo que é leve, que é moderado, que é alto, pode não ter contato nenhum com nenhum profissional de educação física até agora. Então você vai aqui aproveitar, enquanto você faz a anamnese, você vai educar essa mulher. Então, no primeiro, em média, quão fisicamente ativa você foi nos 6 meses antes da gestação? Aí ela vai te responder. Frequência, vezes por semana. 0, nada. 1 a 2, 3 a 4 ou 5 a 7. Qual a intensidade que ela fez nos últimos 6 meses antes de engravidar? Leve, moderada ou vigorosa? Por que você precisa saber disso? Mulheres que treinavam intensidade vigorosa podem continuar suas atividades ao descobrirem a gestação. Certo? Duração, quanto tempo ela treinava? 20 minutos, menos de 20, 20 a 30, 31 a 60, mais de 60. Você já sabe como estava o condicionamento físico dela prévio à gestação. Isso é maravilhoso, eu consigo continuar alguma coisa. Aí se ela fala para você que nunca fez, ou fazia tudo muito leve, fazia só um pouquinho, você sabe que você vai começar muito próximo daquilo, do que ela já fazia, e você vai evoluir, você vai progredir. Quão fisicamente ativa você tem sido durante esta gestação? Então, de novo, você vai começar a atender uma gestante. Pode ser que ela acabou de descobrir, ela já está no segundo trimestre, está no terceiro trimestre, você vai perguntar como é que está até agora. Frequência, 0 vezes, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 7. Qual a intensidade? Leve, moderada, vigoroso. Qual o tempo de duração?
tudo para você já começar a explicar para ela como fazer os treinos. Quais objetivos do exercício durante a gestação? Para o restante, o que você quer? Quais seus objetivos? Eu quero treinar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Qual intensidade você pretende treinar? Leve, moderado ou vigoroso? E aqui também a duração. Lembrando, gente, que esses objetivos, eles são individuais. Pode ser uma atleta que precisa continuar, pode ser uma mulher militar que precisa continuar no moderado ou vigoroso, porque ela logo vai ter uma prova para fazer, um teste físico 6 meses depois que o neném nascer, então ela precisa manter um condicionamento físico adequado. Pode ser uma mulher que nunca fez e vai treinar leve, ela tem uma condição de saúde, ela tem uma hipertensão que precisa ser mais controlada. E aqui embaixo, de novo, olha que bonitinho eles explicam o que é uma intensidade leve. Você está em movimento, mas não sente dificuldade para respirar, como caminhar para pegar um ônibus ou carregar compras leves, uma atividade leve. Isso explica para a pessoa o que é. Atividade de intensidade moderada, seu coração bate mais rápido, você consegue suar, fica ofegante, você conseguiria cantar, mas você consegue conversar, mas não conseguiria cantar. Sabe de onde vem essa fala aqui? De um teste que chama teste da fala, ou talk test. Eles fizeram um comparativo desse teste da fala com o esforço cardiorrespiratório, encontraram uma semelhança, uma equivalência de que quando eu consigo conversar, mas eu não consigo cantar, eu estou numa intensidade moderada, comparado ali também com a escala de Borg. E aí, alguns exemplos do moderado seria uma caminhada rápida, um passeio de bicicleta, por exemplo. E aí, gente, quando fala passeio de bicicleta, eu só lembro que esse documento é canadense. Eu lembro que lá as pessoas respeitam o ciclista, que as pistas são lindas, que é primeiro mundo. Aí eu chego aqui no Brasil, eu respiro fundo, falei, gente, imagina uma ciclovia na minha cidade, sem chance, ninguém respeita nada, muito arriscado. Então a gente tem que pegar esse documento e alguns pontos também falar, olha, ele foi escrito para uma realidade, aqui para o Brasil pode ser que nesse pontinho a gente tem que ter um detalhe, um cuidado aí ao instruir as nossas alunas, tá? E atividade física de intensidade vigorosa, seu coração bate muito rápido, você se sente suada, e não consegue dizer mais do que algumas palavras sem ter que parar para respirar. Novamente, uma analogia aqui ao teste da fala, tá? Bicicleta ergométrica e corrida, que são esforços um pouco maiores. Ela fica ofegante, fala só uma palavra por vez, tá bem? E aí, chegando aqui já para o finalzinho do documento, vocês veem que é algo rápido que a gente faz com elas, tem aqui recomendações gerais para ser fisicamente ativa durante a gestação. Siga as recomendações das diretrizes canadenses. Recomenda-se que mulheres grávidas pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada. Musculação, caminhada rápida, natação, subir e descer escadas, distribuídos por 3 ou mais dias da semana. Isso aqui está detalhado também na Organização Mundial de Saúde e vários outros documentos sobre exercício na gestação e pós-parto. Se você está planejando praticar atividade física em intensidade vigorosa, lembra que algumas atletas, as que já treinavam, podem continuar? Ou ser fisicamente ativa acima de altitudes acima de 2.500 metros, porque aí tem uma condição também nesses guidelines de que uma altitude muito alta não seria favorável por falta de estudo. Consulte seu profissional de saúde do pré-natal. Então, até o moderado, está tudo tranquilo para todo mundo fazer. Se você pegou uma gestante mais atleta e ela não tem instrução, você vai precisar dar instrução e provavelmente vai ser você que vai estar mais próximo dela até que ela tenha talvez uma outra consulta. Então, é sua responsabilidade estudar tudo isso aqui e garantir que ela tenha um treino seguro. Porque você é o profissional que conhece a fisiologia do exercício, você sabe como o exercício vai impactar o corpo da mulher, vai impactar o corpo da gestante. O médico não sabe, é você quem sabe, é você que estudou isso especificamente na sua graduação. O médico estudou outras coisas. Então, juntos, nós vamos levar mais informação, mais qualidade, mais segurança para essas mulheres, tá? E aí, se você tiver qualquer dúvida sobre atividade física durante a gravidez, consulte antes um profissional de educação física qualificado, seu médico, enfermeiro, obstétrico. Isso pode ajudar a garantir que a sua atividade física seja segura e adequada.
Não foi simples? A mulher leu, entendeu e pronto, já posso fazer, eu não preciso parar, eu entendi que eu posso fazer, me explicaram aqui. Então a gente já tira, gente, uma etapa daquele processo da mulher, descobri a gravidez, eu tenho que esperar 5 semanas, a minha consulta é só daqui 5 semanas. Ela vai ficar 5 semanas em destreinamento? A gente vai colocar essa mulher 5 semanas em sedentarismo, sendo que ela já tinha um ritmo? Isso só causa dano, tá? E aí a declaração aqui, de acordo com o meu conhecimento, todas as informações que forneci neste questionário estão corretas. Se minha saúde mudar, vou preencher o questionário novamente. Aí ela preenche. Sim, respondi não a todas as perguntas. Sim, eu respondi sim. Vou procurar um médico ou falei com o meu profissional de saúde que recomendou que eu participasse de atividades físicas durante a gestação. E aqui novamente embaixo, nome do pai, da mãe responsável legal, se aplicável, assinatura, Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício. Usamos esse documento, a gente precisa pegar tudo que já tem pronto, não é para inventar roda, a gente não precisa, a gente não tem no Brasil, inclusive, um documento tão completo assim. Nós temos a diretriz de exercício físico para a população brasileira, o guia de atividade física para a população brasileira, que é o único documento que nós temos, ele não oferece esse tipo de informação, que seria esse questionário, então cabe a nós, profissionais da área, correr atrás de documentos, de validações. E olha, você enviar um documento desse, na verdade, o próximo documento, né, que é um conteúdo de uma outra aula que eu dou, você já mostra ao médico o quanto você tem de conhecimento, você já mostra ao médico o quanto você está dedicado a cuidar dessa população especial. Porque a gente precisa mostrar serviço. Se eu sou o profissional que estuda sobre exercício, eu tenho que assumir responsabilidade sobre todos os meus alunos. Você não assume responsabilidade na academia de uma aluna que te contratou para fazer emagrecimento, de uma aluna que te contratou para ganhar músculo, para hipertrofia? Você não assume responsabilidade de um atleta que quer melhorar o desempenho, que quer competir? A gente tem que assumir a responsabilidade sobre uma aluna que está grávida, assumir a responsabilidade sobre uma aluna que ganhou neném. Então, é estudar tudo sobre aquele tema, sobre aquela população. Por isso que eu te falo que quanto mais especialista você for, menos generalista você é. Você vai ter mais conhecimento de um público que você estuda muito. Não dá para a gente saber de tudo, gente. É muita coisa. Não dá para a gente querer hoje ser um bom profissional cuidando de inúmeras variáveis. Porque é muito conteúdo para estudar. Para você ser bom numa coisa, você tem que focar naquilo, estudar aquilo e ser muito bom mesmo naquilo que você faz. Tá certo? Eu queria só terminar essa aula aqui para vocês dizendo o seguinte: nós temos mais, né? Eu vejo vocês na nossa primeira aula da semana do personal gravidez e pós-parto, e vai ser um evento também que eu planejei com muito gostoso, assim, eu planejei com muita expectativa mesmo, para ensinar para vocês tudo que eu consigo nesse tempo. São 4 aulas, segunda, quarta, quinta e domingo. Eu quero vocês todos lá participando, pegando os materiais que a gente vai enviar para vocês, material bônus, estudando. Já pega, porque tem muita entrega, tem muito material. Já comecem a pensar em atender essa população especial. Começar o ano de 2025, gente, querendo mudar, querendo transformação profissional para você e para todas as alunas que vocês atendem, tá certo? Muito obrigada. Aí eu falei que ia passar a tela e não passei, tá vendo? Tava aqui, ó. Te vejo na aula 1, então. Muito bom, gente. Tchau, obrigada.